Olá, querido amigo, querido irmão. Mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus, estudarmos a lição da escola sabatina, que tem como título essa semana Cumprindo as Profecias do Antigo Testamento. É uma satisfação para nós receber vocês a cada semana com os seus comentários, juntos aí aprendendo muito mais, se atentando aos detalhes da palavra de Deus. Por isso que temos que comprar a lição com os comentários de Ellen Goldwhite, que é a nossa profetisa, e estudar com a Bíblia. Nessa semana nós temos aqui, para estudar a lição junto com vocês, à minha esquerda está o querido irmão Moses Coutinho. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado a todos os irmãos. E aqui à minha direita está o irmão Alexandre Dantas. Seja bem-vindo mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Obrigado pelo convite, obrigado pelos irmãos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a cada um. E essa lição ela vai trazer para nós aqui alguns ensinamentos maravilhosos, embasados na palavra do Senhor, na Bíblia, no Espírito de Profecia. Vai enriquecer o seu conhecimento. Você que é o professor da lição da escola sabatina, que você possa ser alimentado nesse momento para também alimentar ali os seus alunos. E sempre tem os pedidos de orações que são feitos aí. Eu quero dizer para você, não deixe de deixar o seu pedido. E quando você estiver ali passeando pelos comentários, já tire um tempo, dobre o seu joelho, ore por alguns pedidos que ali estão. Vamos juntos orar uns pelos outros. A Bíblia fala, orai sem cessar. Inclusive, interceder uns pelos outros. Faz parte do cristianismo, faz parte da nossa religião e nós precisamos disso para a nossa vida. Inclusive, agora já convido você a se curvar, dobrar o seu joelho para nós fazermos uma oração. Nós aqui vamos curvar nossa fronte, já que já estamos alinhados na câmera, então, nesse momento, vamos orar e falar com Deus. Queria convidar o irmão Moses para começar essa oração para nós hoje. Oremos. Pai amado que habita nos céus, te damos graças porque a sua palavra é um presente, um tesouro para nós. Obrigado, Deus. Porque nela temos a vida, podemos encontrar ali o Senhor. E nós te rogamos que neste estudo isso aconteça. Amém. E que ao examinar a autoridade das Escrituras, especialmente o Antigo Testamento, acerca de quem o Senhor foi, possamos entender que toda a Escritura é divinamente inspirada. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, nesse momento, Moses, nós vamos ler agora o verso, memorizar. Eu queria que você continuasse e lesse para nós esse verso maravilhoso, está em João 5,36. Certo. Está escrito: Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito, de que o Pai me enviou. Fica aberto para os comentários também já, você, o Alexandre, muito à vontade. Certo. Nós, rapidamente, né, uma visão geral, nós vamos estar vendo nessa lição justamente as profecias do Antigo Testamento que foram cumpridas na vida de Jesus. E nós vamos ver quanta importância Jesus dava para isso, nós vamos ver através das lições, né? E também os escritores do Antigo Testamento, eles davam muita importância a isso. Eles não achavam que era algo simplesmente, está acontecendo isso aqui. Eles viam realmente que aquilo que estava predito tinha que acontecer. E era baseado nisso que estava a fé daqueles homens. E é isso que nós vamos ver a partir já todos os dias dessa semana, né? Mas que eu abro agora para vocês também fazerem a sua introdução. Alexandre, gostaria de comentar alguma coisa sobre... Só enfatizar o que o Moses falou um pouco. João 5,36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito, de que o Pai me enviou. Então, João Batista ali era considerado um homem, um profeta, um homem de Deus, todos seguiam. Inclusive, João Batista falou, importa que eu diminua e que ele cresça. E até falou para os discípulos dele, agora vocês têm que seguir ele. E as pessoas admiravam João. Tanto é que os fariseus teve até medo quando Jesus falou assim, João era um testemunho poderoso. João Batista, ele é de Deus ou não? E eles ficaram sem responder, porque eles não iam querer se comprometer, né? Uhum. E João Batista apontou para Jesus, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus foi o enviado, né? O que todos os profetas tinham pronunciado. Jesus era o cumprimento daquelas profecias do Antigo Testamento, de toda a Bíblia, né? Amém. Muito obrigado aí pela introdução de vocês. É isso que o verso que nós lemos aqui em João 5,36 vem querendo dizer. E é isso, Alexandre Moses, que faz
eu ter muita confiança na palavra de Deus, na Bíblia, porque tudo que estava escrito por um profeta se cumpriu. Quando tudo que um profeta fala se cumpre, prova que a profecia dele era verdadeira, que a profecia dele vinha de Deus. E dentro do Adventismo hoje, né, que nós acreditamos no dom profético, através de Ellen Goldwhite, da irmã White, nós já presenciamos e estamos presenciando as profecias se cumprirem também, né? As profecias que Ellen White ali trouxe, as profecias bíblicas que ainda não se cumpriram estão em andamento, mostrando que em breve se cumprirá. Mas eu acredito que a maior profecia, a profecia que cada filho de Deus espera, é a profecia de ver Satanás ser realmente destruído, Jesus voltar e reinar nesse mundo e vai ser transformado junto com todos os salvos, né? Eu acho que isso é algo que anela o meu coração e você também que nos assiste. Eu acredito que isso deve ser o maior desejo da sua vida. Se preparar, se consagrar, aceitar aquilo que Jesus preparou para você e em breve receber a sua recompensa e que ela possa ser a vida eterna junto com todos os salvos de todas as eras. Agora, domingo, e avançando na lição, vai trazer aqui sinais, obras e maravilhas. O que nós podemos tirar aqui de bom, de útil para a nossa vida espiritual nesse tema da lição? Eu acho bem interessante notarmos aqui, né? A primeira pergunta já diz: como é descrito o relacionamento entre Deus e Jesus, o Pai, especialmente no contexto dos sinais? E aí Jesus fala, né, em João lá, vou ler aqui rapidamente, está em João 5. Diz assim: e Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra todas as coisas que ele faz, e maiores obras que essa lhes mostrará, de modo que vos maravilheis. E tem os outros textos aqui também, nos quais Jesus enfatiza que aquilo que ele fazia eram as obras de Deus. Em certa maneira, eu acho que eu vejo então essa relação, esse relacionamento de Jesus com Deus, especialmente nos contextos dos sinais, como se fosse justamente uma procuração que Deus deu para Jesus, algo assim. Ou seja, o que é que Jesus vai fazer? Jesus vai fazer aquilo que o Pai gostaria de fazer, mas devido à sua condição atual de luz inacessível, ele não pode. Então ele vai lá e fala: não, eu não posso estar lá agora, mas eu vou mandar alguém que está aqui com a minha autorização. Tudo que eu quero, ele vai fazer. Tudo que eu preciso, ele vai resolver. E Jesus veio e todas as obras dele eram dessa maneira. Elas se encaixavam exatamente com a vontade de Deus, mesmo os sinais. De maneira que Jesus nunca fez um sinal apenas para mostrar que era alguma coisa. Né? Nem para matar a curiosidade, nem para demonstrar que tinha realmente poder. Nunca. O único propósito, e inclusive a única maneira pela qual Jesus fez, e que os santos dos últimos dias também farão milagres, vai ser em cumprimento à vontade de Deus, e não ao poder que eles tenham nas suas mãos, né? Tem até aqui na lição tem um argumento do autor da lição bem interessante. Os líderes religiosos perguntaram a Jesus: até quando vocês não deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam? As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Então ele fala: eu falo através das obras, só ver que é minhas obras. Se Jesus tivesse dito que era o Messias, os líderes religiosos que procuravam qualquer coisa que pudesse usar contra ele, o teriam prendido. Sabendo disso, Jesus indicou as obras que havia feito. Se ele tivesse dito que era o Cristo, aqueles líderes poderiam tentar contradizer. Mas como negar os sinais, as obras das maravilhas? Esses eram testemunhos poderosos de quem Jesus é e de onde tinha vindo. Olha que interessante. Então, assim nós também, o povo da última geração, nós devemos demonstrar algo para as pessoas por curiosidade. Devemos falar: as obras estão aí, pelos frutos conhecereis. Então, algumas pessoas criticam: meu IAG faz isso, aquilo, estou sabendo que fazem isso. Só vê, como o Kleber geralmente fala, vem ver se é isso mesmo. As obras vão dizer o que é a obra de Deus, se vem do alto ou vem de baixo. Aqui no rodapé está dizendo: como nos proteger contra a dureza de coração daqueles líderes religiosos? De que forma podemos estar lutando contra a obra em nossa vida? Irmãos, o preconceito, o Moço falou na lição passada, na semana passada, o preconceito é terrível. Então, cuidado com o preconceito, porque fizeram um preconceito, bom, de Nazaré não vem coisa boa, saiu algum profeta de lá? Não tem profeta de lá. Então, Jesus, ele nasceu da onde?
Ih, rapaz, ele nasceu em pecado, ele nasceu de adultério. Já começaram a colocar preconceito, porque quando Jesus apareceu, já estava com preconceitos, né? Então, cuidado com a dureza do coração de acreditar em líderes religiosos. Devemos crer, a pessoa falou, mas pela palavra de Deus. Vamos ver se é assim mesmo. Quando nós procuramos que Deus nos revele algo, então vamos supor que alguém esteja realmente com suspeita do IAG, o exemplo total, pode ser sobre qualquer coisa. E a pessoa suspeita com base naquilo que falaram para ela, né? Mas ela quer saber a verdade. Ela pode querer saber a verdade de diversas maneiras, mas Deus pode falar a verdade de uma maneira diferente do que você está esperando. Sim. E eu acho que esse foi um grande problema dos judeus também. Eles queriam escolher o sinal que Deus ia dar. Então, ele fala, não, faz isso aqui. Então, Aí nós Herodes vamos crer. Herodes queria ver, ele falou, não, traz os doentes aqui agora para ele curar e põe tudo aqui na Sim. frente. Jesus não fez isso. Aí eles falaram, faça algum sinal para nós. Jesus Desça não da fez. cruz. Nós vamos Exatamente. crer. Ou seja, o sinal de Deus, ele sempre está ali. O sinal da verdade, do que é a verdade. Sim. Mas, se nós achamos que nós temos que escolher a maneira de filtrar o que é verdade ou não, é muito possível que nós entremos no problema dos fariseus e nos endureçamos. Eles não aceitaram os sinais que Jesus fazia todos os dias. Jesus todo dia fazia milagres. E eles queriam o deles. Eles queriam escolher como, né? Falando de sinais, tem uma parte de um texto aqui, eu gostaria de ler e fazer uma aplicação para a nossa vida atual. É que quando alguma coisa está dando errado na nossa família, dando errado na nossa vida, é sinal que existe coisas que não estão no devido lugar e não estão sendo feitas da maneira que Deus se agrada. Tem um texto aqui que eu achei interessante, queria aplicá-lo para nós, fala assim, Deus não anula suas leis, nem age contrariamente a elas, mas está continuamente empregando-as como seus instrumentos. Eu achei bem interessante isso daqui, porque nós, como pais, como irmãos de igreja, como amigos, como patrões, como empregados, muitas vezes nós criamos algumas leis por pessoas que são subordinadas a nós e depois nós mesmos não andamos nas leis que nós criamos. E aí existe, de certa forma, uma submissão forçada pelas pessoas que estão sobre a nossa autoridade ou uma rebelião declarada, já que as pessoas não concordam com aquilo que nós estamos fazendo, já que nem nós mesmos seguimos aquilo que nós colocamos como lei. E muitas vezes isso acontece dentro da própria casa. O filho olha para o pai como um hipócrita. Bom, meu pai fala que não pode fazer isso, mas ele mesmo faz. A minha mãe fala que não pode fazer isso, mas ela mesmo faz. Ou seja, ela está usando a autoridade dela para exigir algo de mim que ela também não cumpre. Jesus não age assim. Jesus nunca trabalhou dessa maneira. Tudo aquilo que ele escreveu um dia, aquilo que ele determinou um dia, que estava lá no passado, era uma profecia para o presente. Então ele andou segundo aquilo que ele mesmo escreveu. Então, irmãos, os sinais, às vezes, e fazendo uma aplicação para nós, né? Fazendo aqui uma forma hipotética, os sinais, às vezes, pode ser que estão demonstrando que coisas erradas estão acontecendo na nossa vida em algum determinado local. Se o seu filho não quer saber mais das coisas de Deus, pode ser um sinal que você tem errado em algum determinado ponto. E que nós nunca venhamos criar leis ou regras que nós mesmos não vivemos. E ainda que vivemos algumas leis e algumas regras que não são do Espírito de Profecia e da Bíblia, que não devem ser criadas, não devemos fazer. Devemos andar segundo a lei do Senhor. Sabe, esses dias, Mose e Alexandre, eu estava avaliando uma situação e sempre eu converso com o Mose, já que ele tem uma configuração um pouco parecida do que a minha, em questão de denominação, e eu estava refletindo um pouco, Mose, pensando comigo assim, em alguns determinados momentos, se nós formos falar algumas coisas, nós vamos estar em cima de uma cruz. Porque se você defende determinada coisa, no sentido assim, aquilo ali está passando do meio-dia, está indo para o lado da apostasia. As pessoas que gostam disso, dessa mensagem assim um pouco abusiva, que força, que exige, que você precisa disso para se salvar, elas vão olhar para nós como um apostatado. Não, tá vendo? Ele diz que não precisa disso, só é um apostatado. E aquelas pessoas que olham e falam assim, não, pode ir lá pro lado da apostasia mesmo, pode bagunçar, pode ter show de rock, pode ter isso, pode ter aquilo, não tem nada a ver. Elas olham para nós como o equilíbrio ali, tentando trazer o equilíbrio como uma pessoa fanática. Então, uma vez eu escutei o pastor, acho que é Alberto Tim, né? E ele tomava conta do Centro White e ele falou explicitamente ali, explicou
que na nossa geração, Ellen White, ela está sendo criticada de ambos os lados. Porque em algum determinado momento ela fala contra o fanatismo, que ela sempre foi contra o fanatismo. E em outro determinado momento ela fala contra a apostasia. Então, ambas as partes atacam e criticam os escritos de Ellen White. E por isso que ter uma centralidade, ter um equilíbrio se tornou muito difícil na nossa época agora. Ser equilibrado é algo difícil. Por isso, somente com Cristo, o Espírito de Profecia e a Bíblia nós podemos manter o equilíbrio. E estudando ainda com a orientação do Espírito de Profecia, porque a orientação do Espírito Santo. Porque senão nós vamos pegar texto, vamos aplicar fora do contexto e vai gerar um pretexto para nós dizermos que o que estamos fazendo está certo. Eu repito aquilo que o Alexandre falou no começo, que a gente falou na outra lição. Esse problema só existe porque as pessoas vão estudar com preconceito. Se as pessoas fossem com o coração aberto a estudar a palavra de Deus, elas encontrariam equilíbrio. Mas geralmente o que acontece? Eu acho que não pode comer alface com azeite. Então eu vou ler tudo para encontrar aquilo ali. E aí eu me torno, seja o que for. Mas eu acho que de vez em quando também uma carninha branca não tem problema. Eu vou encontrar o que eu quiser. O problema é que poucos são os sinceros de coração que estão dispostos a chegar e dizer, não, peraí, o que é a verdade mesmo? Não o que eu acho que é a verdade, o que será que é a verdade de verdade? Que é comum a gente chegar achando que a gente já sabe o que é a verdade, a gente só precisa ter como mostrar. Tipo, eu já sei, já é isso, é isso. Só que, na verdade, o engano está aí. Está justamente na pessoa que acha que está tão longe do erro que não pode estar errado o pensamento dela acerca daquilo que ela está pensando. Então, eu creio assim, eu vou procurar aqui. Peraí, vamos ver. Tinha azeite, não, gordura. Olha só, que ela fala que gordura é pecado. Então, ou então o outro fala, ela foi lá e mandou matar um pato e eles comeram. Então pode comer carne. Você tá vendo? É como nós falamos antes, tem espaço para tudo que a gente quiser pensar. Só que a única maneira de encontrar equilíbrio é se esvaziando do preconceito antes de abrir a palavra de Deus. É o cabide, né? Lembra lá? Se você procurar um cabide a pendurar a sua dúvida, você vai encontrar. E só para não gerar um eco aqui, né? De forma errada, nós não estamos nos colocando como exemplo para ninguém. Exatamente. E isso que nós estamos falando, muitas vezes nós passamos por isso. Às vezes de forma... você não percebeu, mas você abre a Bíblia ali para procurar algo só para embasar o que você acredita. Você não vai avaliar para ver o que está contando a história ali. Um exemplo. Tem um texto em Coríntios que fala assim, que aquele que destrói o corpo, Deus vai fazer o quê? Deus vai destruir. Eu já ouvi inúmeras vezes as pessoas pegando aquele texto e fazendo uma aplicação e fazendo uma interpretação. Porque aplicar eu posso, o que eu não posso é interpretar. Dizendo que a Bíblia está querendo dizer aquilo. Interpretando, querendo dizer que aquilo está falando da saúde. Se você ler o contexto histórico de Paulo, Paulo em momento algum cita saúde ali. O que Paulo está falando aí no contexto histórico? Da igreja, da desunião, da briga. Ele está querendo dizer o quê? A igreja é como um corpo. Aquele que trazer maledicência, briga, desunidade, Deus vai destruir ele. Por quê? Porque ele está destruindo a igreja. E aí se expande outros textos, né? 6 coisas Deus odeia e a 7ª ele abomina. Aquele que cria maledicência e traz desunião entre os irmãos, e aí por aí vai. Agora eu posso, claro que eu posso pegar esse texto e fazer uma aplicação, mas não uma interpretação. O que é uma aplicação? É eu pegar o texto e usar para uma determinada situação, fazendo uma aplicação em cima dele, falando, tá vendo? Esse texto aqui está querendo dizer, Paulo está falando, né, que aquele que destrói a igreja, que destrói a unidade, ele destrói o corpo. E nós também, se nós se alimentamos de uma maneira equivocada e estamos destruindo a saúde, Deus também vai cobrar de nós. Mas eu não posso dizer que Paulo estava querendo dizer aquilo referente à saúde, mas sim referente à saúde, mas da igreja, da unidade dos irmãos. Verdade. Esse é um ponto, né, que nós podemos se atentar. Alexandre, tem mais algum comentário sobre esse ponto final ou vamos avançar para a próxima? Então a próxima vai tratar aqui, o papel autoritativo das Escrituras. Eu gosto dessa palavra quando ela está vinculada com Cristo. Autoritativo. O que vocês gostariam de apresentar para nós sobre esse papel da Escritura, né? Que é seguro, claro. João 5,39, examinai as Escrituras, que contém nela a vida eterna e elas que falam de mim. Então Jesus falou, examinai as Escrituras, examinai a palavra de Deus. E aqui no contexto adventista, nós examinar a Bíblia e o Espírito de Profecia. E aí é uma base segura para nós examinar. Os eventos cumpriram que Jesus é o Messias, está tudo na Bíblia. E aqui no rodapé, quais são algumas das influências que atuam de maneira sutil ou aberta para enfraquecer a nossa fé na autoridade da palavra de Deus? Quais são influências sutis?
Gente, tem muitas influências sutis. Muita coisa. A pessoa joga dúvida, olha, grau de inspiração, olha, não é tão inspirado, e aí vai jogando aquelas dúvidas, né? Muito cuidado, irmãos. Até aqueles textos que aparentemente entram em contradição, as pessoas lançam esse texto para lançar dúvida na Bíblia, no Espírito de Profecia. Tem um texto aqui, ó, do Espírito de Profecia, que está no Desejado de Todas as Nações, página 89. Aí vem o príncipe do mundo, disse Jesus, e ele não tem poder sobre mim. João 14, verso 30. Não havia nele que correspondesse os enganos de Satanás. Ele não se consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia a tentação. Ponto. Nem por o mesmo pode ocorrer conosco. Olha só, a palavra de Deus dizendo. Mas aí as pessoas vão, não, mas a irmã não quis dizer isso, quis dizer aquilo. Mas o que quer dizer? A humanidade de Cristo estava unida à divindade e ele estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo e veio para nos tornar participantes da natureza divina. E quando estivermos ligados a ele pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Olha, então o pecado não vai ter domínio sobre nós, nem por pensamento, se a gente andar como Jesus andou. Cristo nos mostrou a maneira pelo qual isso é realizado. Ó. Qual? A vitória total. Por qual meio ele venceu o conflito com Satanás? Por meio da palavra de Deus. Somente pela palavra ele pôde resistir à tentação. Os irmãos podem ler mais para frente. O texto continua. Mas como que vence? Tem um pensamento puro, uma atitude pura, pela palavra de Deus. Não pode ter dúvida, irmãos. Se a gente começar a pegar dúvidas na palavra de Deus, não, aí isso aqui foi escrito para a época de Jeremias. Não, isso aqui é para a época, os pentecostais gostam. Não, a lei foi dada no Antigo Testamento. Aí vem um adventista, não, o irmão Arte escreveu isso aí, foi para a época dela, sempre jogando para trás, né? Nunca pega a palavra de Deus como um todo, é para nós mesmos. Então temos que pegar a palavra de Deus para nós. É um alicerce poderoso, é a única salvaguarda nossa, irmãos. Bíblia e Espírito de Profecia. Até para falar da própria autoridade dele, Jesus preferia usar o Antigo Testamento, né? Ele não ficava falando, olha, eu vou fazer um milagre aqui para vocês verem, como a gente acabou de falar. Sim. Não, estava escrito. Ah, quem é você? Ah, eu sou aquele de quem está escrito. Aí João, para que se cumprisse a escritura, aquele que molha o bocado comigo. Ah, para que se cumprisse a escritura, assim, assim, e como diz a escritura. Ou seja, Jesus, ele abraçava essas escrituras antigas, velhas, que o povo gosta de jogar para trás, né? E um exemplo para nós também. Eu estava pensando realmente naquilo que você leu por último, né, das influências que atuam de maneira sutil, e tem muitas. Tem muitas. Uma delas, talvez nós exaltarmos demais algum mensageiro específico, e a gente gostar tanto daquelas mensagens que a gente nem para se dar o trabalho de conferir se aquilo realmente é aquilo que está escrito, né? Exaltar os títulos das pessoas pode rebaixar o poder da palavra de Deus. Uhum. E com certeza, se a gente parar para pensar aqui mesmo, agora a gente vai achar um monte, né? Se a gente parar para meditar, de coisas que podem nos fazer abaixar o poder da palavra de Deus diante de nós, né? Tem o pessoal rebaixa muito quando lê textos assim, fala assim, você já viu alguém que anda sem pecado, irmão? Você já viu? Aí você, não vi. Então, quando aparecer alguém, você me dá evidência. Então, é as mesmas coisas dos fariseus. Quando eu ver uma pessoa, e como é que vai ver? Como é que você vai ver? Eu fico perguntando, como é que eu vou ver uma pessoa? Aquela pessoa está andando sem pecado. Porque eu posso ver o exterior, mas o interior eu não consigo. Como é que eu vou ver? Primeiro Tem evidência. Primeiro que a Bíblia não pede para você olhar, para você procurar isso. A Bíblia fala assim. A Bíblia fala assim. Se a pessoa quiser alguma evidência, quem viveu sem pecado? Você fala, tá lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem um cara que viveu sem pecar a vida inteira. Um cara não, né? Um homem que andou a vida inteira sem pecar. E esse é o exemplo. Tem um ponto interessante na palavra do Senhor, que ela mostra para nós, que é assim, primeiramente, que dentro do campo da dúvida é que cresce o campo da fé. A fé, ela nos encoraja. Nos encoraja o quê? A crer em algo que a Bíblia nos traz. Ou pessoas aí acreditam, né, em outras denominações, ela é encorajada a crer naquilo. Mas o que eu gostaria de trazer aqui, principalmente falando do papel autoritativo das Escrituras, é que eu passo a dar crédito naquilo que já foi de forma primária, já foi testificado ser a verdade. Por que a Bíblia é um livro que eu posso crer nele? Porque tudo que está escrito na Bíblia, um dia foi profecia, depois se tornou história. Existem muitas coisas na Bíblia, tudo não, né? Mas muitas coisas que um dia foi profecia, hoje é história. Muitas coisas que hoje, para nós, é profecia, no futuro se tornará história. Porque nós estudaremos o plano da redenção por toda a eternidade. Então, o desfecho dessa história
que hoje ainda é uma profecia, será o nosso deleite estudar, que é o plano da redenção. Agora, por que não há segurança eu crer naquilo que não é inspirado por Deus? Porque o homem ele pode errar. O homem, quando ele traz a sua ideia, ele pode errar, por mais que ela seja lógica. Por mais que ela seja lógica. Vocês já pararam para pensar? Vamos voltar para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Senhor ali revelou que o povo de Deus não deveria comer carne imunda. Então, se você olhasse pela lógica, você olha lá uma ave, né, uma galinha ali. Ela ia lá e comia uma barata, ela comia lá uma aranha, ela comia ali besouro, ela comia tudo quanto é tipo de bicho ali. E o judeu olhava para aquela galinha era tratada como uma ave ou uma carne limpa. E aí olhava para o porquinho comia só o resto de comida. E a carne do porco era uma carne imunda. Qual que é a lógica para nós? Porque hoje nós temos aí estudos científicos que comprovam e constatam que a carne de porco ela faz muito mal para a saúde, ela tem muitos problemas e doenças. Mas lá no passado, onde não existia esse tipo de estudos, onde os judeus tinham que simplesmente olhar e falar assim, nossa, mas que estranho, né? O porquinho só come resto de comida, que é o que nós comemos também. Nós não podemos comer a carne dele porque é imunda. Nós temos. Mesmo sem questionar. Seguir o que está escrito é a base da nossa vida. Abraão, ele se tornou o herói da fé, o homem da fé, o nosso representante por causa disso. Porque se Abraão tivesse ouvido a voz de Satanás estava a todo momento ali na cabeça dele, ó, não sacrifique o seu filho. Deus proíbe isso. Deus não aceita sacrifício de ser humano. Onde, Abraão? Você está louco. É Satanás que está falando na sua mente que é para você ir lá sacrificar o teu filho. Você não pode sacrificar o teu filho. Esse foi o nível de tentação que Abraão teve. Só que por que Abraão não se deixou ser enganado? Porque Abraão tinha amizade, comunhão com Deus. Abraão conhecia a vontade de Deus. Então, quando que eu e você não vamos ser enganados? Quando nós dermos realmente um poder autoritativo para as Escrituras. Ou seja, eu conheço o Espírito de profecia. Por quê? Porque eu estudo. Porque eu aplico na minha vida. Eu conheço a Bíblia Sagrada porque eu estudo, porque eu aplico na minha vida. Então, quando Satanás vier ali com o erro, você vai conhecer que aquilo está errado. Por quê? Porque você conhece a verdade. E, Moço e Alexandre, um ponto interessante também, e abro para vocês, já partindo já para frente da lição aí já também, sem dialogar muito nesse ponto, é que as pessoas hoje em dia, Alexandre, têm falado assim, tá vendo só? Para mim saber qual que é o caminho correto para mim andar, eu tenho que conhecer o erro também. Eu preciso conhecer o erro, porque daí eu vou saber explicar que isso está errado. Mas a palavra de Deus não fala que eu tenho que conhecer o erro. Ela fala que eu tenho que conhecer a verdade. A verdade fala, conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. Será que eu preciso lá estudar o espiritismo para me entender que aquilo é errado? Foi a primeira tentação, Adão e Eva. Ó, se você conhecer, você vai entender o bem e o mal. Eles obedecem aqui, venha. Não podemos conhecer o erro. E isso, esse erro, foi um erro que o Kelly cometeu. Sim. Dentro de um debate, ele foi querer conhecer algumas coisas ali do panteísmo e se infiltrou tanto naquilo que depois passou a descrer da verdade e se afundou na apostasia. Sim, conhecer o erro foi o que levou Adão e Eva a nos trazer essa condição de hoje, né? Será que a gente gostaria mesmo de conhecer o erro se a gente estivesse no Éden hoje, com a consciência que nós temos? Nós conhecemos já o erro, a gente não precisa conhecer ele. O resultado dele já está na nossa carne. A gente já sente ele dia a dia. Se a gente quiser conhecer ainda mais, a gente vai afundar ainda mais. Se a gente se vê hoje numa situação complicada como ser humano, que recebeu uma herança degradada, né, cada vez pior dos nossos pais, se a gente provar o erro, a gente só vai ter isso a oferecer. Ou seja, aquilo que a gente prova faz parte de nós. Não existe esse negócio de provar para conhecer. Você só prova para conhecer algo se aquilo for bom. Se você sabe que aquilo é bom, então você prova para você dar testemunho daquilo que é bom. Não para falar, ó, isso aqui é mal por causa disso, isso aqui é bom por causa disso. Não. Você conhece aquilo que é bom e as pessoas vão ver o testemunho na sua vida de que aquilo é bom. Isso é tão importante, Alexandre, me perdoe. Aí existe um tema que o Alexandre gosta muito, né? Que vai entrar aí na humanidade de Cristo. Não, Jesus teria que ter sido um homossexual no fundo do pecado, porque ele tinha que conhecer. Para ele falar que aquilo lá é o mal. Irmãos, aí é onde Ellen White fala, nós não podemos rebaixar a Cristo dessa maneira. Jesus, ele venceu todas as tentações, estavam representadas ali no deserto da tentação, onde ele teve ali o alimento, que era o domínio próprio e tal, cobiça, então tudo ali foi representado. E ele saiu vitorioso ali. Então não significa que você precisa conhecer
No sentido assim, de viver o erro. Eu quero conhecer como que é ser um drogado. Eu vou lá agora fumar. Lógico que não, meus irmãos. Lógico que não. Você quer conhecer o que é um drogado? Você vai lá na... Como que chama lá aqueles locais que eles ficam lá? Cracolândia. Na Cracolândia, ver a situação que ele ficou, para você tentar ainda ajudá-lo. O que será que é um homem divorciado? Olha para uma família destruída, que você vai saber. Então, o resultado do pecado deveria nos assustar. Sim. Não levar nós a queremos cometer para ver como que é. Jesus, ele era um homem convertido. Mas a prova hoje de que alguém pode deixar o homossexualismo é porque já tem quem deixou. Exatamente. Então a gente não precisa que Jesus tivesse sido homossexual para provar isso. Jesus, ele provou tudo aquilo que um homem convertido vai provar. Certo? E ele ainda por cima sofreu a carga da culpa. Ele não precisava cometer para sentir isso. Ele sentiu de verdade. E tem um texto de Ellen White, gente, que fala assim que a carga do pecado estava sobre Jesus durante toda a sua vida. Lembrando que a carga do pecado é condenação. Não é a consciência de quem pecou. É a consciência do quão negativo é aquilo diante de Deus. E isso Jesus sentiu a vida inteira. E nós nunca vamos entender o coração de Jesus enquanto nós não entendermos o quão ofensivo é o pecado. E aí a gente vai querer conhecer o pecado para saber o quão ofensivo ele é. Só que não, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais ofensivo o pecado se torna para nós. A gente não precisa se aproximar dele para ver que ele é ruim. Porque Satanás, é ele que oferece, e ele certamente é um bom marqueteiro. Ele vai oferecer o melhor que tem para nos fazer ficar presos ali, né? Mas se nós olharmos para Deus e para a recompensa que ele nos dá, e quão bom é estar longe do pecado, nós vamos começar a odiar o pecado e entender a Jesus. Amém. Que isso seja realidade na nossa vida, né? Amém. Conseguimos identificar o mal sem precisar experimentá-lo. Mas só de ver a consequência do mal na vida das pessoas que já passaram por isso, ou olharmos para a cruz, né? A consequência do mal na cruz. As maiores doenças mentais que existem hoje, pessoas aí que estão com síndrome do pânico, bipolaridade e tal, é a consequência de pecado. Alexandre, profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 1. Mostrando realmente aí que foram cumpridas. Aqui é o casamento, né, do Antigo Testamento com o Novo. Os irmãos podem ler os textos. João, capítulo 1, verso 23, Isaías 40, verso 3. João Batista foi enviado para dar testemunho do Senhor. João 2, verso 16 e 17. Salmo 69, verso 9. Assim como Davi, Jesus teria zelo pela casa do Senhor. João 7, verso 38. Jeremias 2, verso 13. O Senhor é o Messias, são fontes de água viva. O Pai e o Filho. João, Espírito Santo também. João 19, verso 36 e Números 9, verso 12. Como cordeiro pascual, seus ossos não seriam quebrados. Tinha que ser um cordeiro perfeito. E assim foi casando, né? Então, gente, como nós temos alicerce da Bíblia e no Espírito de Profecia, que é evidência que não tem falha. Tudo cumprindo. Falou, cumpriu, e as pessoas ficam rindo, né? Às vezes a palavra de Deus, não, isso não vai cumprir. Aí quando cumprir, aí não adianta também, agora cumpriu o quê? Aí você está fora, porque você não acreditou antes. Então, temos evidência, Antigo Testamento e Novo Testamento, e Espírito de Profecia casam, tá tudo casadinho. Amém. Um comentário, moço? É interessante, voltando um pouquinho, né? Por que é necessário uma pessoa ter fé para ir para o céu? Porque, como você falou, se você não acreditou agora que você não pode ver claramente, você não vai ser aceito depois. Mas por que isso? Por que Deus simplesmente não dá depois, não dá logo o quão claro é o negócio para a pessoa acreditar logo? Vamos lá, uma pessoa que pensa dessa maneira, ela vive de acordo com aquilo que está em volta dela. Se o que está em volta dela é coisa do mal, ela vai ver coisa do mal. Se o que vê é coisa do bem, ela vai fazer coisa do bem. Mas não tem um princípio dentro do coração dela que faz ela manter o bem mesmo estando no meio do mal. E agora imagina então uma pessoa que está com a natureza pecaminosa, não reconheceu a Jesus e não reconheceu o poder dele para restaurar ela, ela vai para o céu fazer o quê? Tipo, não, agora que eu vi, eu acredito. Agora que eu vi, eu acredito. Aí chega lá, aí tá. Ela vai ser uma fonte de risco pelo resto da eternidade. Porque se ela vê alguma coisinha que ela não concorda no céu, ela fala, não, peraí. Isso aqui eu achei que era diferente. Isso aqui não é desse jeito. Misericórdia. Imagina só. Colocaria o céu em risco, né? Lúcifer queria ver os concílios ali para ele saber, qual é o problema? O que eu não posso participar e Jesus pode? E Jesus falou, olha, Jesus não falou nada, né? Foi o Pai que defendeu a Jesus e falou que ele vai fazer tudo aquilo que eu disser para ele fazer. Ele, não, peraí, isso aí tá errado. Não vamos fazer uma revolução, e aí começa. E não queremos um outro Lúcifer no céu no futuro. Né? Sabe o que eu acredito que mais fere também nessa situação?
Porque se nós formos lá no Éden, nós vamos ver que a história, Eclesiastes fala isso, né? A história ela sempre se repete. Nada se faz de novo debaixo do céu que já não teve um dia. Então, qual foi o maior erro de Eva? O maior erro de Eva não foi em si crer em Satanás, crer na serpente, foi descrer de Deus. Porque quando Eva acreditou, não, a serpente está falando que se eu comer eu não vou morrer, mas Deus falou que se eu comer eu vou morrer, eu pego o fruto e como, eu estou descrendo de Deus. Então hoje Deus fala assim, olha, é preciso, é possível e é necessário eu em Cristo, ou seja, Kleber em Cristo, unido com Cristo, viver uma vida de santidade, porque isso é como se fosse um passaporte para a eternidade. Isso isso é o maior sinal que eu aceitei o sacrifício de Cristo. Porque Cristo sacrificou por mim, eu aceitei e agora eu acredito que através da graça eu posso viver uma vida de honestidade e santidade. E Deus fala isso para mim, através de Jesus. Aí eu falo assim, não, mas não é possível agora não. Não tem jeito, Satanás está falando que não tem jeito e eu estou crendo. Aí tem um texto, eu não recordo do livro agora, mas está lá, que aquele que diz que não pode vencer o pecado, ele está assentado na poltrona de Satanás. Agora, irmãos, e o maior problema, e eu queria ter horas para falar sobre isso. O maior problema que eu vejo que existe hoje é as pessoas não aceitar o que está escrito. E as pessoas buscam dizer assim, tá vendo? A pregação do Kleber, do Alexandre do Mose, ela é perfeccionista. Não existe perfeccionismo em cima do que está escrito. O Senhor escreveu, é possível. Então, se eu falar que é possível, eu estou sendo perfeccionista. Então, Deus é perfeccionista, no sentido pejorativo da palavra. Quando a pessoa fala assim, não, essa visão, ela é perfeccionista. Então, a pessoa tem que afirmar, não, Jesus é perfeccionista. No sentido pejorativo. Ou mostrar o contrário. Ou mostrar o contrário. Porque é muito claro ali, onde fala assim, ó, tem mais de 30, 40, 50 textos aí que fala assim, que é possível, que tem que vencer, que temos que lutar, que temos que correr atrás disso. Então, quando eu digo assim, não é possível, o que eu tô fazendo? Eu tô crendo no que o diabo fala e eu não tô crendo em que Cristo fala. Então, aí é o que você falou. Não tem como uma pessoa ir pro céu dessa maneira. Por quê? Porque ela não creu em Jesus. E ela vai colocar risco no céu. Porque se ela não creu em Jesus aqui, ela vai crer lá. Aí a pessoa fica pensando assim, não, eu tô precisando de um momento especial ou de um momento melhor para me aceitar e viver. E aí você fica vivendo de coisa emprestada que nunca será. Então, como disse Abraão na visão, né, na parábola lá, pode enviar qualquer um lá que, mesmo seja o que for, eles não vão crer. Ou seja, eles podem até se impressionar. Imagina, você vê alguém ressuscitou dos mortos, você vai se impressionar. Claro que a gente já tendo a luz de que isso vai vir do diabo, né? Mas se fosse de Deus, mesmo assim eu não acreditaria. Por quê? Porque com o que tem até hoje, ou seja, Moisés e os profetas, eles não acreditam? Nada convence esse povo. Sim. Deus me livre que isso não seja nossa realidade nunca. Bom, profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 2. O que vocês querem destacar? Uma continuação, né? João, capítulo 12, verso 13, Salmo 118, 26, o Messias seria recebido na casa do Senhor. João 12, verso 14, 15, Zacarias 9, verso 9, ele entraria em Jerusalém montado em um jumento, assim como Davi. João 13, verso 18, Salmo 41, verso 9, seria traído por um amigo próximo, Judas. João 19, verso 37, Zacarias 12, verso 10, Zacarias 13, verso 6, seria transpassado. Então, tudo cumprido, né? Louvado seja Deus. Eu vou ler um texto aqui rapidamente. Está só um trecho aqui do Atos dos Apóstolos, página 330. Quando a verdade se torna um princípio dominante na vida, renascemos. Não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanentemente. 1 Pedro 1, verso 23. Esse novo nascimento é o resultado de receber Cristo como a palavra de Deus. Quando, mediante o Espírito Santo, as verdades divinas são impressionadas no coração, surgem novas concepções e as energias antes adormecidas despertam para cooperar com Deus. Então a palavra é poderosa, irmãos. Olha, a palavra de Deus foi cumprida em Jesus. Jesus, o Messias. E a palavra de Deus pode se cumprir. Quando estão comentando bastante aqui sobre vida sem pecado, santidade total, 144 mil, viver irrepreensível, né, na sua boca não achou engano. Eu olho lá, eu não fico olhando para os outros, mas não estou achando ninguém irrepreensível que não acha. Eu olho para a palavra de Deus. Pode todo mundo. Hoje é um abalo entre o adventismo, né?
que está surgindo muitas doenças entre os vegetarianos, pessoas morrendo de várias doenças, e as pessoas ficam, puxa, aí, para que eu vou ficar comendo? Então as pessoas não crendo em volta. Elas têm que crer na palavra de Deus. Deus falou para voltar ao Éden, ser vegetariano, comer o alimento mais natural possível. Não importa se todo mundo morrer à minha volta, eu vou crer. Deus falou, não importa. Ainda que eu morra. Ainda que eu morra, isso, Ué. como Jó. Ainda que eu morra. Tá escrito que nós temos que seguir, nós temos que seguir não pensando só nos benefícios, Pois é. mas seguir porque Deus pediu, porque Ele Deus falou. A dúvida é realmente um problema crônico, né, da humanidade. E, realmente, a fé ela é necessária, porque se você for ver a comparação que eles fizeram aqui, eles falaram que as estimativas, né, como mais ou menos a gente poderia estimar a probabilidade de todas as profecias, centenas do Antigo Testamento ter se cumprido em Jesus. Qual seria a probabilidade? Eles colocam aqui. Eu vou até ler aqui, ó. Seja qual for o número exato, a probabilidade de que alguém conseguisse cumprir sequer alguma delas, e muito menos todas, está além do que podemos calcular. Para ilustrar esse fato, algumas pessoas usam comparações como a seguinte. Imagine preencher uma área do tamanho do estado de Minas Gerais com pilhas de moedas de 60 centímetros de altura. Pintar uma de rosa, uma dessas moedas, depois misturar todas. E em seguida dizer a uma pessoa vendada que pegue a moeda rosa. Quais são as chances de, na primeira tentativa, ela encontrar essa moeda? Ou seja, é isso que a pessoa duvidosa vê pela frente. Ela vai ver um panorama assim. Qual a probabilidade disso ser assim? Quase zero. Por isso que eu diria que uma pessoa cética de verdade, uma pessoa realmente cética, ela não é nem cristã nem evolucionista. Porque qual a probabilidade também de uma explosão sem vida, a partir do nada, depois de bilhões de anos, chegasse a ser um cérebro pensante que está aqui falando na frente do microfone agora? Eu acho que seria pegar a Terra algumas vezes e cobrir com essas moedas e pintar meia moeda. Seria algo assim. Ou seja, a pessoa pode acreditar naquilo que ela quiser. O fato é, todo ser humano precisa acreditar em algo. E agora você tem que trabalhar baseado naquilo que já tem evidência. Se toda essa impossibilidade aqui já se cumpriu em Jesus, como é que você vai me dizer que é impossível eu viver sem pecado, sendo que está escrito em vários lugares que isso vai acontecer com o remanescente? Se nós duvidarmos disso, que também está na Bíblia, né, nós vamos nos igualar a qualquer pessoa que vive baseado nas suas dúvidas. Como o ímpio, né, que vai como a onda do mar, vai para um lado, vai para o outro, não se alicerça em nada daquilo que realmente está claro e escrito, né? Para mim, algo que fica assim muito claro e nítido é que Elias, ele foi um ser humano como eu e você. Elias, ele se deprimiu porque ele começou a buscar nos outros aquilo que ele não estava encontrando na sociedade, que era o quê? Santidade. Então, Elias, ele fugiu e num diálogo com Cristo ali, ele falou assim, Senhor, só ficou eu. Elias, sem dúvida que ele olhou por todos os lados e ele não via ninguém. Essa pergunta, às vezes, é a pergunta que você tem feito. Essa pergunta é, às vezes, a pergunta que nós fazemos. Tá, mas se tem homens de Deus, cadê? Que eu não estou enxergando, que eu não estou conseguindo ver? Elias fez a mesma pergunta. Ficou deprimido, fugiu, pediu até a morte. E aí o Senhor vem ali num diálogo, né, que nós romantizamos, mas claro que foi uma repreensão também. Ele falou assim, Elias, olha, veja bem, ficou 7.000 pessoas que não dobrou o joelho a Baal. Para de procurar as pessoas, Elias. Deixa que eu estou tomando conta da obra. Vai fazer o papel que eu pedi para você fazer. Vai continuar o seu evangelismo. Vai pregar o evangelho. É isso que Deus pede para nós. Vai parar de tentar procurar a santidade no outro e tentar viver a santidade através de Cristo na sua vida. Porque o nosso problema é que nós ficamos procurando os Enoques dos nossos dias ao invés de buscar a ser esses Enoques. Outra coisa que me incomoda é que o Espírito de Profecia relata que quando a chuva serôdia for derramada, lá fala que ela vai ser derramada e a pessoa do lado não vai saber que você ou que o outro recebeu chuva serôdia. Então não vai ser algo assim que vai transformar, a pessoa vai virar piroleta ali, vai começar a falar em línguas e tal. Não vai ser assim. Provavelmente aquela pessoa vai cada dia se santificar mais. E às vezes, se nós não estivermos consagrados, e Deus nos livre de sermos essas pessoas que não estão consagradas, nós podemos olhar para elas e falar, ó o fanático. Olha lá o fanático, já começou com esse fanatismo. E isso é comum, porque quando nós olhamos para a ótica bíblica, a palavra de Deus, o Espírito de Profecia fala que Jesus, ele era mal visto pelos da própria família. Os próprios amigos dele olhavam para ele como um fanático, como uma pessoa complicada, como uma pessoa assim que queria tudo certinho. Veja bem, Jesus é o nosso exemplo. Então, irmãos, profecia do Antigo Testamento sobre Jesus testifica que ele viveu de acordo com aquilo que era para ele viver.
Agora, o que seria uma profecia para nós? Uma profecia para nós é eu ler e que está escrito assim, ó, na boca dos 144.000 não se encontrou engano. Então eu vou ficar procurando quem está mentindo para falar, não, esse não é, tá vendo aqui, ó, esse aqui engana. Não, eu vou procurar não enganar ninguém. Eu vou procurar professar somente a verdade, tanto com a vida como com as ações. Eu vou procurar me esforçar por ser um 144.000. Como o Espírito de Profecia fala. Ellen White, né? Se esforcemos por estar por estar junto, por ser um. Agora, como que eu faço parte de um 144.000? Tendo um caráter irrepreensível. Ah, mas o Kleber, é impossível o ser humano conseguir isso. Realmente, é impossível. Sem Deus não tem possibilidade. Mas o Espírito Santo habitando em mim, no Alexandre, no Mose, em qualquer um de vocês, aí se torna possível. Porque João teve uma transformação real, verdadeira. João não atuou, não. João era vingativo. Ele mais fala que ele era vingativo, ambicioso. Então, há possibilidade de uma transformação verdadeira para mim e para você. E sabe o que eu digo para você? Se nós não realmente alcançarmos isso, nós não precisamos sonhar com o céu. A nossa visão de céu, ela é uma ilusão. É algo que nunca vai se concretizar. Aqui, agora, nós vamos entrar num ponto interessante que fala, vocês são daqui de baixo. É um tema que a lição traz aqui agora. Nós, realmente, somos de onde? Nós vivemos o que aqui embaixo nos oferece, com toda a plenitude do pecado, a totalidade do erro, ou nós vamos realmente viver o que o céu nos oferece, que é uma vida de santidade e honestidade? Já encaixa até com o que você acabou de falar, né? Jesus fala para eles que eles não vão entender ele, não vão receber ele, por quê? Porque eles não são, vocês são daqui de baixo. E o que quer dizer isso? Eles estavam com a mente em outro lugar. Enquanto eles estivessem com a mente na terra, eles nunca entenderiam a Jesus. Não era possível, porque Jesus não era daqui. Jesus era de cima. É como você acabou de falar. Se nós não encontramos os pensamentos de cima, não adianta nós sonharmos que vamos estar em cima. Nossa mente vai estar numa esquizofrenia, dizendo pra gente uma coisa, sendo que na verdade na nossa vida tá outra, né? E, inclusive, pra mim, essa lição meio que se resume bem em duas coisas. Uma, nós precisamos ter fé sem ver demonstrações. Ou seja, não uma demonstração passada que já demonstre que eu posso acreditar naquilo. Mas a fé não existe se não tem a possibilidade de dúvida. Então, primeiro, nós precisamos ter fé sem pedir demonstrações. Mas segundo, nós temos que saber o porquê que nós acreditamos nas coisas. Porque, como nós temos falado, o preconceito, irmão, se nós formos ver aqui, foi exatamente o que colocou esses homens aqui embaixo e não deixou eles irem para cima. Por quê? Porque eles não estavam com a mente em cima, ou não estavam pelo menos com a mente aberta para saber o erro deles, eles já estavam, não, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu acredito. E eu com certeza acho que esse é um dos problemas maiores na Igreja de Deus nesse tempo. Acharmos que sabemos de tudo. O que Laodiceia diz? Eu rico sou, não tenho falta de nada, e no final um pobre, miserável, cego e nu. E você que está nos ouvindo, não pense que pelo fato de você saber que isso está escrito lá, não pode estar ocorrendo isso com você. E que não pode estar acontecendo com a gente. Laodiceia não sabe que é miserável. Ela acha que está tudo certo. E aí eu te pergunto, como é que você sabe que você não está errado? Como é que você sabe que aquilo que você acredita é verdade? E como é que você sabe que você não precisa de ajuda de outras pessoas, talvez? Ou de aceitar uma ideia de outra pessoa também? Então, em resumo, nós temos que ter fé sem pedir demonstração, mas temos que ter razão para nossa fé. Das duas coisas. E não vedar nossa mente, né? Como Satanás quer que nós sejamos, com olhos fechados para aquilo que a gente acha certo e não estar com o olho aberto para descobrir que talvez Jesus esteja tentando se apresentar para nós como estava para eles. E eles com a mente em esperança terrestre, naquilo que eles adulteraram as profecias à sua própria mente, né? Rejeitaram o cumprimento da profecia. É interessante que eu acho interessante notar aqui que esse debate, sempre teve um debate, quando Jesus aparecia, os líderes entravam, tinha aqueles debates acalorados, né? Por parte dos líderes. Jesus sempre só se defendia, né? Quando encontrava com o povo comum, não tinha isso. Era sempre uma ministração calma de Jesus. Em outras palavras, está aqui na lição, vocês são aqui de baixo. Em outras palavras, por mais religiosos que fossem, eles não eram espirituais e piedosos. Eles andavam na tradição, né? Com o título embaixo do braço. Tinham aparência de piedade, segundo Timóteo 3:5, mas não passava disso. Tinha piedade exterior, mas interiormente eram incrédulos.
honrava apenas com a sua boca e com seus lábios, mas seu coração estava longe do Senhor. Isaías 29, verso 13. Essa ideia foi repetida por Jesus séculos mais tarde, quando disse: em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Marcos 7, verso 7. Curiosamente, João tenha escrito que, com o resultado da conversa descrita nesse versículo, muitos creram em Jesus. João 8, verso 30. Olha que interessante. Então, os líderes religiosos ali, eles estavam... Por que eles eram de baixo? Porque eles estavam com o pensamento embaixo, como Moses falou, pensamento em torno ali de ter um reino terrestre, vencer o povo, os romanos, porque eles, lá, bem antes, eles aprenderam tradições, foram estudar com os gregos, deixaram a palavra de Deus um pouco de lado, foram estudar filosofia grega. E aí misturou tudo e deu nisso. Então, irmãos, nós devemos ficar no assim diz o Senhor, pela palavra de Deus, orando sempre ao Senhor. Senhor, mostra a verdade, eu quero saber somente a verdade. Bíblia e o Espírito de Profecia. E tudo tem que passar nesse funil. Tudo tem que passar nesse funil. Tem livros bons, como o Kleber citou nas lições anteriores, livro de pioneiros, livro de autores, homens. Nós cremos, Dennis Pibler escreveu uns livros bons, Herbert T. Douglas, eu gosto desses autores. Mas tudo que eles escreveram tem que passar no funil de Bíblia e Espírito de Profecia. Mesmo esses autores que a gente gosta, né? Cada um gosta de alguns autores e livros. Bíblia, Espírito e Profecia. E orando sempre a Deus. Senhor, mostra a minha verdade e Deus vai mostrar. Irmãos, muitas vezes a gente porque o Moço tocou nesse assunto. Nós erramos porque gostamos de pregadores. Eu gosto daquele pregador. O que ele fala, tudo é verdade. Então a gente pega como estimação, pregador de estimação nosso, né? Não. O púlpito deveria ser assim, ou até no YouTube, como a gente está falando aqui. Deveria ser instigar-nos para estudar o assunto. Você até citou a humanidade de Cristo. Puxa, que assunto. Vou estudar tudo sobre esse assunto agora. Deve ser para me instigar para estudar. Não a pessoa fala, é isso mesmo, os irmãos a gente está falando, olha que benção, que maravilha, eu aceito de pronto. Não, o irmão falou de um assunto, me despertou. Vou estudar esse assunto por mim mesmo. Aí você se alicerça. Senão, não se alicerça. Senão você vai ficar seguindo um homem. Como aconteceu um grande pastor nosso, né, da Adventista Sétimo Dia, que um homem de Deus, nós considera um homem de Deus, ele se converteu, mas quando ele caiu, eu dava estudo bíblico com uma família, ela desanimou, porque aquele fulano caiu em adultério. Então estava todo mundo ali ligado no homem. Gente, o homem cai todo mundo junto, para quê? E desanimou essa pessoa, nem quis estudo bíblico mais, por causa desse homem. Aconteceu a mesma coisa comigo também. Numa época, a mesma coisa. A pessoa falou assim, não, o pastor de vocês cometeu isso aqui, aquilo lá. Então, infelizmente, o ser humano está baseado no homem. E nós temos que deixar o homem um pouco de lado. O homem, quando ele traz uma mensagem poderosa e eloquente, ele simplesmente é um instrumento. Mas um instrumento que não tem quem toca, ele não serve para nada. Não serve para nada. Então, o instrumento só tem serventia se tiver quem toca. E se nós não formos tocados pelo Espírito Santo, nós somos tocados pelo Espírito do inimigo. Vai sair daí, né? Então, você está na palavra de Deus, porque eu vou tocar num assunto, rapidamente, as pessoas ficam num debate. Jones e Wagner, eles se aposentaram ou não? Se aposentaram ou não? Irmãos, se a mensagem deles são de Deus, a irmã White fala de educação pela fé, é a mensagem mesmo, se aposentaram ou não. Então fica aquele debate, porque estão querendo forçar na pessoa. Se eles apostataram, é porque a mensagem é errada. Se eles não apostataram, é porque a mensagem é certa. Olha que loucura. E a Moate falou, mesmo se eles caíssem, a mensagem de educação pela fé permanece. Olha Jonas. Olha, Jonas, tudo errado desde o começo, mas falou o que Deus falou para falar. Ou seja, ainda com palavras bem, vocês vão... ou seja, deixava de ser a palavra de Deus? Não, Deus mandou ele falar aquilo, então ele falou o que Deus falou. Ele aprendeu ali, a duras penas, algumas lições, mas a vontade de Jonas não era nem falar a vontade de Deus, ele foi obrigado. Balaão, ele queria profetizar o mal, profetizou o bem. Ou seja, aquilo que está definido que é a palavra de Deus, não interessa quem falou. Não interessa quem falou. É a palavra de Deus, realmente, é a verdade, né? E eu tava pensando aqui, literalmente, naquela questão de que a gente tem o nosso pastor de estimação ou a nossa ideia de estimação. Nós temos aqui, no IAG, de um modo quase que geral, né, um consenso sobre como é a natureza humana de Cristo, aquelas questões. Só que teve uma época que veio aqui o irmão Leandro Dalla, num congresso aqui perto, e pregou mostrando uma outra perspectiva, que parecia um pouco contrária à minha, mas ao mesmo tempo que não, mas aquilo me despertou curiosidade. Era muito convincente, realmente. Ele mostrou o texto lá e uma coisa muito coerente. E aí o que eu fiz na hora? Eu falei, então agora vou mudar a minha opinião porque eu gostei da pregação dele.
Não, eu falei, não, isso tem que me fazer estudar agora, porque ele mostrou algumas coisas, então eu vou estudar. E eu percebi que muitas coisas na minha visão estavam erradas. Eu percebi, agora imagina se eu ficasse, não, ó, parece que falou contra aquilo que eu tava pensando, não. Esses enganos vêm sutil, ó. Vem sutilmente mostrando algo contrário. Mudou Então, o pregador de estimação. Ou então fica com o coração aberto. Não, ele é tão legal, o que ele falar eu vou aceitar. Pois é, e eu achei muito interessante, eu aprendi muita coisa, não concordei com tudo, no final, né, depois de estudar. E recentemente eu vou dizer que eu cheguei a um conhecimento ainda maior do assunto, justamente voltando atrás, estudando aquilo que eu já conhecia, e cheguei a uma compreensão de que a minha mente não tinha clareza sobre aquele aspecto, mas eu falaria sobre aquilo. Sim. Então olha o perigo que nós temos de não ter uma mente aberta, convicta daquilo que crê, mas aberta também para pesquisar mais, para saber se realmente a gente sabe no que acredita. Olha os judeus, olha o problema deles. Temiam deixar-se convencer para não ser convertidos e o quê? E obrigados a renunciar às opiniões preconcebidas. Olha aí. Ou seja, né? ele fala, não, eu não vou me converter porque senão eu vou ter que largar aquilo que eu já tenho. Ou seja, é isso aqui. Se tirar esse tijolinho aqui, eu caio e me desmorono. E muitas de nós, a nossa fé é assim, a gente se baseia, por exemplo, tem pessoas que toda a sua fé é baseada na reforma de saúde. Se ela, por acaso, vem em algum ponto que ela está sendo extrema com a reforma de saúde, cai toda a estrutura dela. Por quê? Porque o único tijolo que ela focou em construir foi aquele ali. Esqueceu de que a construção tem parede, tem teto, tem viga, tem tudo. Então, que nós possamos, então, com o coração aberto, buscar o conhecimento verdadeiro e não simplesmente fortalecer aquilo que nós achamos que é correto. Amém. Amém. Eu gosto muito dessa visão, porque eu acredito que essa visão, ela beira mais assim, o equilíbrio, né? Como que eu tenho me posicionado referente a muitos pontos? O pessoal vem direto, é um e outro. Não, é pós ou é pré. É literal, é simbólico, é isso, é aquilo mais, aquilo mais. Irmãos, eu tenho a minha visão do que é ou do que deixa de ser. Só que a minha visão não torna eu um inimigo teu. Entende? Quando você, ao ouvir a minha visão, ou quando eu, ao ouvir a sua visão, eu vejo o outro como um opositor e como inimigo, tem algo errado. Tem algo errado acontecendo. É claro que, vamos colocar sábado ou domingo. Para mim, é sábado. Mas você acha que é o domingo. Agora você se tornou um inimigo meu a ponto de tudo que você faz eu vou te perseguir, eu vou te derrubar, eu vou te atrapalhar. Não. É óbvio que Cristo não trabalhava assim. Esse espírito de competição, de combater, de derrubar, como diz o ditado, muitos falam aí. Olha, eu lembro uma vez, e partindo pro fim, que estavam alguns pastores conversando assim, não eram, né, em si adventistas, e eles chegaram e falaram assim, olha, fomos num debate, nós acabemos com eles. Na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, nunca que tem espírito de Cristo nisso aqui. Nunca que Cristo ia num debate e ia falar assim, acabemos com eles. Porque Cristo não quer acabar com ninguém. Cristo quer restaurar as pessoas. Então, isso é um perigo para mim. Se eu estou se tornando conhecedor da Bíblia e estou me tornando uma pessoa tóxica, uma pessoa que só quer combater, que quer mostrar que é o dono da verdade, tem algo errado, irmãos. Tem algo errado. Então, tanto na reforma de saúde, como na questão da humanidade de Cristo e assim por diante, nós temos que ter as nossas convicções. Só que nós precisamos entender que do outro lado tem uma mente que às vezes não chegou na conclusão como você. Às vezes tem uma mente que é até mais sincera do que a própria mente tua. Naquilo que ela conhece, que ela concluiu ser a verdade, que ela está estudando, nós temos que ter misericórdia dessas pessoas. Eu não tenho dúvida, a maioria de nós aqui crucificaríamos Paulo de Tarso. Mandaríamos para a forca. Fala, não, tem que morrer, perseguidor, esse homem é do diabo e isso e aquilo mais. E depois Paulo de Tarso se tornou um dos maiores homens de Deus usado ali, né? Para salvar as pessoas. Vamos orar mais uma vez? Vamos concluir essa lição que para mim foi uma bênção do Senhor. Querido bom Deus e maravilhoso Pai, aqui com a nossa mente elevada ao céu, suplicamos que o Senhor possa conduzir e possa trazer clareza e de pensamentos para que não venhamos ser guiados e conduzidos pelo nosso preconceito. Em outras palavras, pela nossa experiência de vida que é pautada em coisas que vimos e ouvimos, mas às vezes não está pautada na palavra do Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós sabemos que o Senhor tem um caminho a ser trilhado, mas o Senhor não força ninguém a andar nesse caminho. A sua palavra fala em Isaías 1,18, vinde e arrazoemos, ainda que os seus pecados fossem como a escarlate, se tornaria branco como a neve. Uma transformação, uma mudança de vida é necessária para cada um de nós. Às vezes, Senhor, a palavra do Senhor para mim
ou para alguém que nos assiste nesse momento, é as mesmas palavras que o Senhor teve para Nicodemos. Nicodemos, o que te falta é nascer de novo. Nicodemos se achava um doutor da lei, se achava o dono da verdade. E o Senhor falou: Nicodemos, toda a sua teologia de nada vale se você não nascer de novo. Se você não aprender que é preciso nascer do Espírito. Amém. Abençoe que cada um de nós aqui venhamos ter isso em mente. E também, Senhor, que a nossa espiritualidade venha a ser pautada no assim diz o Senhor e não no assim diz o homem. Obrigado por tudo. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a paz, a graça e o poder do Espírito possa estar com cada um de vocês. Finaliza aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG, juntos avançaremos.